Oi, senhorinha. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá vamos nós para mais um resumão. Olha, eu vou iniciar com os 3 primeiros slides e o próximo vídeo será com inquérito. Porque os 2 últimos slides dele, que vai cair na prova de amanhã, quinta-feira, será sobre inquérito. Aí o próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre este assunto. Neste primeiro vídeo, nós veremos a parte inicial, que são... Primeiro, entender o que é um processo, quais são os sistemas e seus princípios, né? E os sistemas, tudo certinho. Então, nós vamos iniciar com o que é o processo penal. Começar pela base para que a gente entenda os outros ramos, né? O processo penal, ele, apesar de depender do direito penal, né, o processo penal depende do direito penal. Porque se alguma coisa não é crime, não tem como ter um processo. E o processo é o procedimento, qual o caminho que o processo, qual é o caminho que o processo tem que percorrer para que se chegue a um julgamento justo. Quais caminhos? Lembra do intercrimes que a gente tem um caminho a percorrer até cometer um crime? Pronto. Então, é teoricamente um intercrimes de como a gente vai resolver esse caso. A gente pega esse processo, o processo penal, de acordo com as normas estabelecidas no processo penal, e a gente vai entender como foi esse intercrimes do crime, para que a gente possa fazer um julgamento justo do delito. Então, apesar de ser algo dependente do Código Penal, do CP, o CPP, o Código de Processo Penal, é algo meio que independente, porque tem um código próprio, ele tem as suas... Cadê? Como é que diz? Deixa eu achar. Achei. Apesar de o CPP depender do CP, ou seja, do Código Penal, ele é considerado autônomo, com código próprio e seus princípios são próprios também. Então, como eu disse, recapitulando, mesmo que um dependa do outro, que o Código de Processo Penal dependa do Código Penal, ele é considerado autônomo justamente porque ele tem um código próprio e tem princípios também, dentre outros fatores que fazem ele ser meio que autônomo, único. Então, prosseguindo, o Código de Processo Penal vai ser tipo as regras do jogo, para a gente entender como ocorreu aquele crime. Quem foi, o que é que foi, por exemplo, houve um furto. Quem foi que furtou? Como ele furtou? Por que ele furtou? São perguntas, vai responder aqueles questionamentos que se fazem para se chegar num crime concreto. São regras do jogo que quando quando ocorre, o CPP não define o que é um crime, que daí essa é a função do Código Penal. Código Penal, como eu já disse, vai definir o que é crime, qual as penas e tudo mais, e o Código de Processo Penal vai investigar, vai processar e julgar aquele crime que foi definido no Código Penal. É fazer justiça, já que investiga para saber se os fatos são verídicos e garantir direitos. Então, nós temos uma pessoa que foi acusada por cometer algum crime. Ela realmente cometeu o crime? Ela pode ser acusada, mas ela tem direitos a ser garantidos. Ela tem uma ampla defesa, ela tem um princípio do contraditório, ela tem alguns direitos que devem ser garantidos. Então, o processo penal vem garantir isso para que ocorra tudo dentro da lei e ocorra um processo justo. Os objetivos do processo penal é garantir a punição dentro do que é legal, lembrando também que nós temos o princípio que não pode prender alguém, não pode acusar alguém de um crime que não é crime, né? Proteger os direitos do réu, da vítima e da sociedade e definir o rito para o julgamento justo e evitar as barbaridades do Estado, para que não haja um abuso de poder, né? Que o Estado esteja lá presente, fazendo tudo, né? Acusando com o MP, porque o nosso sistema é o acusatório, né? Então, o MP acusa, o juiz vai só julgar e, por exemplo, a polícia investiga. Então, para não haver um abuso de poder do Estado, a gente
tem o processo penal. Direito penal, como eu já disse, é diferente do processo penal. Aí, não vou repetir, né? Porque eu já disse no início do vídeo. Aí, vamos para os princípios. Nós temos alguns princípios, tá? Que são princípios gerais, mas que a maioria também se encaixa como princípio fundamental. Tanto é que, aprendendo todos, a gente vai conseguir desenrolar. Devido ao processo legal, ninguém será punido sem um processo justo, nem será privado de sua liberdade e nem de seus bens sem este processo. Ou seja, só posso ser preso, só posso ser condenado, só posso ser punido, ter minha liberdade cessada, se realmente, durante o percurso, durante o processo, se provou com o trânsito em julgado que a pessoa, no meu exemplo sou eu, que eu sou culpada. Se eu for realmente culpada, aí sim eu posso ser privada dos meus bens e da minha liberdade, ser punida por aquilo que eu cometi, porque ações geram consequências. Então, esse é o primeiro princípio, que é o devido processo legal, ou seja, tem que haver um processo. Presunção de inocência, todo réu não é réu, o réu só é réu quando tem um processo correndo. E toda pessoa, mesmo acusada, mesmo sendo investigada, é considerada inocente, porque se prova, ou normalmente, pode ter aquela pergunta, eu vou provar que ele cometeu ou provar que ele é inocente? O princípio é provar que ele é inocente, porque todo mundo é inocente. Não, o princípio é provar que ele é culpado, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Só é culpado, só é considerado culpado com o trânsito em julgado. Aí, o princípio do contraditório e ampla defesa é você defender. Eu sou contra alguma coisa, temos uma testemunha lá que disse que eu fiz isso, mas eu não fiz. Então, eu tenho o direito de contestar todas as provas que forem apresentadas, inclusive as testemunhas, O acusado tem o direito de se defender, de ser ouvido, e assim como também tem o direito de ficar calado. Vamos interrogar o investigado, ele pode ficar lá assim, ó. Exatamente, entupido. O juiz natural, que é a imparcialidade do juiz, e ele deve ser apresentado previamente, ele vai ser determinado previamente. Aí nós temos o juiz que vai ser, como é que chama? É suspeito e impedido, mas aí nós temos os artigos que eu vou falar mais pra frente sobre o que leva o juiz a ser impedido ou suspeito, Juiz suspeito e impedido, que aí vai estar mais pra frente. Proibição de provas ilícitas. Eu consegui uma gravação, coloquei lá uma gravação, descobri um crime. Pode? Não pode, porque foi de forma ilícita. Você tem um mandato para fazer isso? Você não tem. Então, é uma prova ilícita e será desconsiderada. Ela não será aceita para o processo. Aí, essas têm mais destaque como princípios fundamentais, que além desses princípios gerais, que a maioria fazem parte dos princípios fundamentais, que são o juiz natural, a proibição de provas ilícitas, a ampla defesa e afins. Nós temos mais três, que é a legalidade processual, que pode aplicar a analogia, os costumes e o PGD. O que é o PGD? É os princípios gerais do direito. E ninguém será obrigado a fazer ou não fazer algo senão em virtude da lei. Ou seja, se não tem lei, não tem crime, ou seja, sem processo. E publicidade dos atos, que daí o processo é público até que se tenha algo que o faça não ser. Por exemplo, eu tenho um processo que envolve menores de idade, que vai gerar uma comoção social tamanha que não seria possível fazer um julgamento justo. Então, a gente faz o quê? Priva, sigilo,
vai ser sigiloso apenas em casos específicos. Até lá, o processo também vai ser transparente, qualquer processo vai ser transparente, todo mundo pode assistir à audiência para evitar um abuso de poder perante o Estado, né? Para que o Estado haja conforme as leis. Só será privado quando afetar a intimidade ou o interesse social. E a celeridade processual, que a celeridade processual é o que todo mundo já conhece, que é a razoável duração do processo, que ninguém será preso indefinidamente sem julgamento, ou seja, então tô lá, prender alguém, ele não vai ficar lá indefinidamente sem o processo realmente acontecer, para que a pessoa tenha um processo justo e pague justamente por aquilo que ele cometeu. Aí temos uma observação aqui, por exemplo, aí houve uma mudança no Código de Processo Penal. Aquela mudança vai ocorrer e vai valer imediatamente. Mesmo que ela não vai ter aquele processo, porque tem um vocatius legis, né? No caso do processo penal, não vai ter. Ela vai se fazer, quando ela se fizer lei, ela vai ser cumprida, né? No momento em que ela for aceita. A regra geral é essa. Aí nós temos normas processuais penais puras e normas processuais penais híbridas. As normas processuais puras regulam o procedimento penal e não interferem nas penas ou no crime, porque essa parte é ligada ao Código Penal e não vai retroagir. Houve uma mudança numa lei processual penal, que só fala sobre isso, né? Que só fala sobre o processo penal, elas não vão retroagir, elas só são para frente. E as normas híbridas impactam no direito penal, é quando elas vão afetar tanto o direito penal quanto o direito processual penal. Aí essas sim retroagem caso elas sejam benéficas, principalmente porque impacta o direito penal, né? Por exemplo, uma lei foi aprovada, foi mudado um artigo e o crime tal tem uma pena menor e fulaninho está sendo julgado, então aquela lei retroage. E vai valer porque é benéfica para o réu. Aí vocês devem lembrar aquela partezinha do benéfica, maléfica, retroage, não retroage. Pronto. Quando uma norma falar propriamente do direito processual penal, ela não retroage. Quando ela afetar tanto o processo penal quanto o direito penal, ela vai retroagir. Aí nós vamos para os sistemas relacionados, né, ao DPP, Direito Processual Penal. Nós temos 3 sistemas: sistema inquisitório, acusatório e o sistema misto. Sistema inquisitório é o primeiro. Quando vocês pensarem em inquisitório, vocês pensem no que o juiz faz tudo. O juiz acusa, o juiz investiga, o juiz julga. O juiz não tem imparcialidade, o juiz vai ser parcial, justamente por isso, porque ele vai investigar, vai acusar e vai julgar. Então, do jeito que ele achar ali, achei isso aqui, eu acho que é verdadeiro, então eu já julgo e condeno, e enfim. Então, o inquisitório, o juiz faz tudo. E o problema desse sistema é a parcialidade que o juiz vai adquirir de acordo com o que ele faz os procedimentos. O réu não tem ampla defesa e o processo é sigiloso. Na calada. Se eu faço tudo, eu faço na calada para que ninguém se intrometa e afete o que eu tô fazendo. O acusatório é a separação de todos os polos. O acusatório é o sistema brasileiro, ou seja, nós temos o MP, que vai acusar, nós temos a ampla defesa, o advogado vai estar lá fazendo a defesa daquele réu, e nós temos o juiz, que vai ser imparcial e deve julgar de acordo com tudo, né, com as provas que forem apresentadas, tudo mais, mas o juiz, neste caso, só vai julgar. Aí, como eu disse, o artigo 252 e 254 vai trazer quando o juiz não pode exercer sua função, que é quando ele
impedido e quando ele é suspeito. Aí, para vocês saberem, né? Ah, eu sou um amigo íntimo de fulaninho e o processo dele caiu para mim. Então, eu sou suspeita e provavelmente eu vou ter uma parcialidade e decidir em prol de fulaninho, porque ele é meu amigo. E meu marido tá lá processando a empresa fulana, eu vou decidir em prol do meu marido, porque eu quero que meu marido ganhe em prol da empresa. Então, eu sou impedida de julgar justamente porque eu vou ter uma parcialidade. Mas para entender mais a fundo, vocês vejam os artigos 252 e 254 para ficar certinho. E o sistema misto, né, que vai ser a junção dos dois. Então, nós temos na primeira parte do sistema misto, não tô dando dedo a vocês. Na primeira parte do sistema misto, nós vamos ter o sistema inquisitório, que é a investigação vai ser sigilosa. E na segunda fase vai ser a acusatória, que o julgamento vai ser público e vamos ter a ampla defesa, né? Vamos ter vamos deixar o réu se defender. Mas a investigação é sigilosa, aí vai ser a mistura dos dois. É como se fosse uma transição. Eles definem como uma transição. Por exemplo, eu estou no sistema inquisitório e eu vou passar para o sistema acusatório. Aí nós temos uma partezinha no meio que vai ser a parte de transição. Então, para me acostumar com o sistema acusatório, eu tenho que sair do sistema inquisitório. Aí eu faço essa mistura desses dois processos para que eu consiga me acostumar com ele e consiga pular para o acusatório. Ok? A história, eu não me atentei muito à história, porque eu não sei se ele vai cobrar muita história. Porque é algo mais, assim, mais... Aí ele deu até uma minimizada na aula, então não sei. Mas vamos ver. 17 minutos de vídeo, mas vamos ver. Nós temos a justiça privada e vingança, que é lá antes do direito romano, lá bem no início, né, que nós temos a justiça e vingança, ou seja, dentro por dentro, olho por olho, não há processo organizado, todo mundo faz o que quiser, na hora que quiser, como quiser. Direito romano nasce o processo e é separado entre acusador, juiz e acusado. São os primeiros passos para o início do sistema acusatório e o juiz ainda acumula funções, mas a defesa começa a atuar, ou seja, nós começamos a ter um contraditório, né? O princípio do contraditório, registro de provas e procedimentos escritos. Na Idade Média, nós temos um retrocesso, porque daí nós temos o sistema inquisitório na Idade Média, e o processo é secreto, o juiz acumula funções, nós temos tortura para obter informações, a religião vai interferir, e a audiência, a ausência dos direitos do réu, que aí é o sistema inquisitório mesmo, que está predominante na Idade Média. Na Idade Moderna, nós temos a Revolução Francesa, o fim do sistema inquisitório, a implementação do sistema acusatório, e começa a substituição, né? O réu tem direito à defesa, ao contraditório, à publicidade do julgamento, o Estado acusa através do MP e evolução brasileira. Primeiro, em 1500, nós temos o sistema inquisitório, né? Que foi o povo que trouxe pra gente, sistema inquisitório. É um sistema confuso em 1930, até 1930 é um sistema confuso, ora faz de um jeito, ora faz de outro. Aí o Código Processual Penal vem em 1941, inspirado no da Itália, e era um sistema misto. Aí faz o sistema misto, né? Início do inquisitório e fim do acusatório. O MP já é importante em 1941, né? Porque a gente tem um sistema misto. E no sistema misto já temos o MP acusando. O juiz ainda produzia provas, porque daí, como eu já falei zilhões de vezes, era um sistema misto. Então, o juiz ainda acumulava funções e ele produzia as provas. Mas o MP já estava ali presente, fazendo a parte dele e acusando. Na Constituição a Constituição de 1988 é que tem um marco geral para o DPP e implanta o sistema acusatório com os direitos fundamentais, né? Imparcialidade, ampla defesa, presunção de inocência e tudo mais. Aí, galerinha, eu acho
que são só isso, né? Ah, falta a parte final do terceiro slide. Nosso CPP, o Código de Processo Penal, é utilizado basicamente no Brasil. Vão ter exceções, muitas exceções que vão usar o processo penal fora do Brasil, que é aquela história do presidente da República, patrimônio da União. Mas só é assim num caso muito extremo, porque dependendo, mesmo que a gente, se o réu, por exemplo, o acusado for julgado lá, a gente já não precisa julgar mais, entendeu? Aí, pedir pra ele vir pro Brasil, a gente usa o sistema brasileiro normal, se ele vier pro Brasil. Aí, pedir, porque tem o princípio da territorialidade, né? Brasil, Brasil e acabou. Aí, tem alguém que tá sendo julgado lá e a gente pede pra meio que uma colaboração com o país que ele tá lá, porque a gente tem, por exemplo, tratados, né? Aí a gente pode usar esse tratado para utilizar o nosso sistema na pessoa que está sendo julgada lá fora. Pode. Mas aí, como eu disse, vão ser casos excepcionais, não vai ser todo mundo. Ah, e um brasileiro que mata brasileiro lá na PQP. Aí sim, a gente pode tentar intervir. Pode ou trazer o meliante, ou a gente pode interferir no julgamento dele lá, pedir para dar uma assistência, não sei o que, essas coisas. Mas são só nesses pontos. Não vai chegar... O Brasil não é rei também, né? Para chegar a dizer, vou implementar o meu sistema aqui. Não, não é assim. Não é assim. Então, primeira parte é isso.